É difícil a gente usar a palavra retenção, porque retenção parece que a gente quer segurar as pessoas na Ícaro, né? E a intenção não é essa, a intenção é que as pessoas queiram ficar. No episódio de hoje, eu recebo a Juliana Gonçalves e a Ariadne Lisboa da Ícarotech, empresa de tecnologia que está no ranking de melhores empresas para se trabalhar desde 2009. Juliana e Ariadne compartilham suas estratégias de gestão de pessoas que elevam os resultados da Ícarotech. A Ícarotech tem um olhar muito humanizado na gestão de pessoas, criando um ambiente de desenvolvimento e engajamento para os seus colaboradores. São os Icaronautas, assim como são conhecidos os seus colaboradores. O importante é manter todo mundo alinhado, porque assim todo mundo se sente pertencente, fazendo parte ali das decisões também. Então não fica tudo na mão de uma pessoa só, é tudo compartilhado assim mesmo. Já se inscreve no Melhorescast, aqui recebemos gestores de pessoas de empresas que estão no ranking de melhores empresas para se trabalhar, que compartilham suas práticas que dão certo e que você pode aplicar aí na sua empresa. Este é o Melhorescast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhorescast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhorescast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar, onde eu recebo só a empresa que sabe o que fazer com as pessoas e colher grandes resultados. Então hoje se prepara, você já viu aí que a empresa que a gente vai receber hoje tem muito a te ensinar. Fica ligado, não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhe aí com empresários, gestores de pessoas. Aqui só tem grandes práticas que você pode aplicar aí na tua empresa. O Melhorescast é patrocinado pela Cedo Seguros, a corretora de seguros das melhores empresas para se trabalhar. Então, se você é gestor de pessoas, de benefícios na tua empresa, procure a Cedo Seguros para ter a melhor corretora de seguros para a tua empresa. E é isso aí, Juliana e Ariadne, muito obrigado por estar aqui com a gente no Melhorescast. A gente que agradece o convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui, viu? Muito obrigada. Bom. A gente vai bater um papo aqui muito bacana, porque vocês duas são responsáveis, juntamente com toda a empresa, né, de elevar a Ícaro para estar entre as melhores empresas para se trabalhar desde 2009. É um belo de um trabalho. E você está há 15 anos lá, né, já, né? 15 anos na empresa. E você, tá quanto tempo lá? Eu completo 4 anos em agosto. Já. Já aprendeu bastante lá também, já. Né? Legal. Vamos lá, primeiramente situem aqui a Ícaro, o que vocês fazem, e a gente vai conversar sobre onde que picou ali a abelhinha da gestão de pessoas e trouxe tantos bons resultados aí para vocês. Vamos lá. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou psicóloga, então sempre tive um pouquinho a queda, né, para a área organizacional, nunca fui para a área clínica, e aí sempre trabalhei em empresa de TI, aí muito coincidência mesmo da vida ao longo dos anos, e há 15 anos eu tô na Ícaro, né, uma empresa de tecnologia que sempre me atraiu desde o começo, né, desde quando eu entrei lá. É uma empresa foi sempre muito familiar, a gente brinca, fala que é uma empresa familiar, apesar de não ser familiar, porque é uma empresa muito próxima, as pessoas são muito próximas, a gente sempre trabalha muito em conjunto, então isso me brilhou os olhos, né, então desde sempre a gente fez esse trabalho de construção mesmo, né, a gente não tinha um RH tão estratégico como a gente tem hoje, né, era um RH bastante padrão, bastante tradicional, mas acho que ao longo dos anos a gente conseguiu evoluir, crescer, então me picou realmente a gestão de pessoas, que eu adoro, amo o que eu faço. Legal, tem muito psicólogo, né, que vai para a área de RH, e isso é muito bom, porque no final é isso, é como tocar um ser humano ali, né? É lidar com pessoas, né, o tempo todo, você saber lidar com pessoas muito diferentes de você, então... Empresa de tecnologia tem um grande desafio, porque tem um turnover alto, você está há 15 anos lá, e você comentou que tem pessoas lá com 10 anos de empresa, né, então vocês têm feito um bom trabalho para reter, porque a gente sabe que o profissional da tecnologia é assediado, e acho que depois da pandemia, globalmente, né? Empresas do mundo inteiro querem roubar os profissionais de tech, né? E, Carlos, o que é interessante, a gente brinca que a gente não gosta muito até da palavra retenção. É difícil a gente usar a palavra retenção, porque retenção parece que a gente quer segurar as pessoas na Ícaro, né? E a intenção não é essa, a intenção é que as pessoas queiram ficar, né? Então, acho que a gente torna o ambiente, a gente faz com que o nosso ambiente seja um ambiente propício e bom e, né, gostoso de se trabalhar, para que as pessoas realmente queiram ficar e não que a gente tenha que mantê-las lá. Mas reter, gostei, porque realmente retenção parece que segura aquele Quase tempo, obrigada, né? Então, assim, sempre tem fique, algo por trás para dizer assim, não, eu vou segurar esse profissional aqui ou ali. Não,
Assim, lógico que a gente, né, proporciona tudo que a gente pode, mas, de novo, as pessoas têm que gostar da Ícaro e querer ficar na Ícaro, né? E isso faz com que a gente voe, né? São as pessoas satisfeitas e querendo ficar, querendo dar o seu melhor, que a gente consegue ter o melhor resultado. A escolha acaba virando um propósito, querendo ou não. E isso é o reflexo da nossa cultura, que a gente sempre cultiva ali no dia a dia com os profissionais, né? E vamos lá, qual que é a cultura, então? Qual que é a cultura Ícaro e o que faz as pessoas quererem estar lá? O que vocês sentem? Olha, hoje olhando um pouquinho para o todo, eu acho que o que faz as pessoas quererem estar lá é o ambiente que a gente tem, né? A gente tem um ambiente, é muito diferenciado, é até difícil de explicar muitas vezes, porque as pessoas só entendem quando as pessoas estão lá, né? Quando as pessoas trabalham lá. A gente é muito colaborativa, é uma empresa muito colaborativa, é uma empresa em que a gente se ajuda muito, é uma empresa em que a gente está sempre olhando para a pessoa, a gente não olha para o número, né? Então, a gente, de fato, conhece ali na íntegra cada um dos profissionais que estão trabalhando com a gente, né? A gente entende do problema que ele tem, muitas vezes pessoal, né? Que às vezes deixa de fazer uma entrega ou deixa de ser tão produtivo quanto deveria ou poderia ser, e a gente vai lá, a gente entende o porquê que ele está daquele jeito, e muitas vezes a gente descobre que ele está realmente passando por um processo, né? Então, assim, a gente é uma empresa muito acolhedora. Então, eu acho que isso faz com que a gente seja diferente. Legal. Isso o colaborador sente mesmo, né? Muito. E a gente tem isso, né, na vida, né? Vira e mexe, tem momentos que a gente tá performando muito, e às vezes performando numa área, não tá performando na outra, né? E coisas pessoais acontecem. Muitos colaboradores às vezes nem abrem, né? Mas quando você vai conversar que aí tem essa oportunidade, ele se abre, né? E não tem como separar, né? Acho que antigamente a gente falava muito isso, né? Você vai para o trabalho, você tem que esquecer a parte pessoal, ou você chega em casa, você tem que esquecer o trabalho. Eu acho que hoje em dia não tem muito, ainda mais trabalhando home office, né? As coisas se misturam muito, né? Estão muito ali no dia a dia. Então, a gente tem que ser compreensivo, a gente tem que olhar a pessoa mesmo para que... nós somos pais, mães, maridos, mulheres, profissionais, tudo, não tem... São muitos chapéus ao mesmo tempo, né? É bom desligar, né? Quando você chega em casa, conseguir desligar, mas não tem como, né? Não é uma chave, né? Mas é um processo ali, né? Exatamente. Eu sei que cada uma aqui lida com uma frente, assim, né? Do RH, da parte de gestão de pessoas, né? Eu sei que o engajamento, você é cultura, é isso, né? Eu trabalho com cultura e comunicação dentro da área do RH. Hoje eu sou a head da área, então hoje eu olho para a área um pouquinho mais estratégia, para a parte mais estratégia, né? Mas tô sempre com as meninas, enfim, olhando um pouquinho, brinco com a nossa lojinha, né? Elas fazem a nossa lojinha funcionar. Legal, muito bom. E a questão do GPTW, a relação que vocês têm desde 2009 com eles lá, isso na empresa, primeiro lá em 2007, 2008, foi uma decisão, falou assim, a empresa falou, queremos estar lá, vamos, foi uma consequência, como que começou esse relacionamento de estar no ranking e hoje continuar nele? Na verdade, foi um convite, né, que a gente recebeu da própria GPTW, de participar, e na época, sinceramente, foi muito assim, vamos ver o que é isso, né, era uma pesquisa de clima organizacional, uma pesquisa, a gente já fazia internamente uma pesquisa de clima, a gente fala, nossa, não precisamos ter duas, então vamos entender o que ela está, né, convidando a gente para fazer e vamos fazer. E aí foi quando a gente, em 2008, né, aceitamos para poder concorrer ao ranking de 2009 e acabou dando certo. A gente gostou, a pesquisa em si, ela é uma pesquisa muito boa, né? Então, a gente conseguiu traçar planos de ação, entender um pouco de como estava, né, a cultura da empresa, em que momento a gente estava passando e, enfim, desde então a gente não largou mais. Foi a convite, quando viu, né? Já estava lá. Bons frutos e estão lá. Sim. E cada ano vocês mexem intencionalmente ali essa pesquisa e você sente essa mudança, assim, de escala dentro da própria empresa, assim. Sim, a gente tem, assim, a pesquisa em si, ela é a mesma, né, porque é uma pesquisa que vem pronta, a gente mexe em algumas coisas, mas o mais legal é, assim, a gente sempre tem um plano de ação em cima daquilo que é diagnosticado, vamos dizer, dentro da pesquisa. Então, a gente faz o plano de ação e a gente olha para cada área dentro da Ícaro para ver quais são os pontos, né, que a gente realmente precisa melhorar, visando melhoria da empresa, né, a gente nunca visa melhoria para pesquisa ou para ser ranqueado, né, o ranking eu acho que é uma consequência que a gente atinge a cada ano, né? Então, a gente quer sempre o melhor para a empresa, sempre o melhor para as pessoas que estão trabalhando na empresa, que assim a gente sabe que a gente vai ter o melhor resultado e, quem sabe, ser ranqueado novamente. E a gente traz isso para as próprias pessoas, assim, também os próprios profissionais, falando a importância da pesquisa, o porquê que a gente está fazendo aquilo, qual o propósito, o que a gente ganha, não no sentido só do prêmio por si só, da certificação em si, mas que a gente está fazendo aquilo para melhorar o ambiente
de todo mundo, não é só em nome da Ícaro, é em nome de todas as pessoas que estão ali com a gente, construindo a Ícaro com a gente também. Então é importante trazer esse senso de propósito e responsabilidade para cada pessoa também, para eles se fazerem parte disso, que de fato é, né? Então... Uma construção Uma deles, construção né? coletiva, Todos, né? isso. E é legal que se eles têm isso, depois eles percebem, realmente eles ouviram a gente, melhorou aqui, que foi um reflexo e tal. Comunicação, né? Comunicação. É E transparência. transparência. A gente fala muito sobre transparência na Ícaro, né? Em todos os sentidos. Então, assim, desde números, né? Sempre tudo muito aberto para todos os profissionais e até a isso. Então, a transparência, quando você usa da transparência, as pessoas realmente querem ajudar, elas querem dar o melhor delas, né? Para impulsionar a empresa a crescer. Elas têm a empresa como algo delas, né? Nossa, eu vou crescer porque é meu também isso aqui. Então, é muito legal. É legal quando o gestor, ele abre essa transparência, porque, inclusive, abre os seus pontos falhos. Fala, gente, eu preciso ouvir vocês, porque talvez a minha perspectiva não seja a de vocês, né? Então, eu também quero ouvir, o que eu posso melhorar, né? Essa transparência ajuda na relação de todo mundo, né? É muito legal. A gente tem uma prática que chama CEO de portas abertas, né? E que é, inclusive, sobre isso, né? Porque o nosso CEO, ele é muito aberto, né? Para ouvir feedback, para ouvir, enfim, qualquer coisa que qualquer pessoa queira levar, né? Por conta dessa transparência. Então, e aí é super legal. Chega a cada coisa que você fala assim, nossa, que interessante, né? Realmente a gente estava olhando por um lado que pode ser que a gente esteja olhando pelo lado que não seja tão legal. Né? Então, é muito bom. A transparência, acho que a comunicação é... Boa. E dentro da GPTW em si, em relação a essa transparência do pós ali, pesquisa e tudo mais, a gente está implementando uma nova estratégia esse ano, que é fazer pequenos comitês dentro de cada área pós-GPTW para explorar ali os resultados da pesquisa, para as pessoas do time poderem contribuir em cima daqueles resultados que cada área obteve, assim, também. Então, a partir disso, cada um pode ter um olhar muito direcionado sobre as coisas que estão legais, o que não tá tão legal assim, que dá para melhorar em conjunto, tudo pensando nessa construção coletiva do que a gente pode fazer como Ícaro, como profissionais ali para melhorar a empresa, porque é um lugar que a gente passa 40 horas na nossa semana ali também, não é qualquer lugar, né? Então, mais a que gente... em casa, né? Mais que em casa, às vezes, né? sim. Exatamente. E qual foi a decisão mais ousada que vocês tiveram em nome da cultura e que deu muito certo, assim? Vocês falaram, nossa, a gente fez isso, ninguém acreditava, aconteceu e deu certo. Eu acho que tiveram algumas coisas, né, que a gente fez, mas uma das coisas também que me vem em mente, assim, a gente fez uma imersão há um tempo atrás, e, uma imersão para uma equipe de liderança, a maioria delas engenheiro, né, e uma imersão de RH, que ia se falar de gestão de pessoas. Então, nós reunimos, mais ou menos, foram umas 15 pessoas, né, uns 15 líderes, e a gente foi para uma imersão mesmo. E foi muito legal. Foi muito ousado, porque a gente, assim, você aposta, mas você vai naquela, né? Será que o pessoal vai comprar ideia? Será que o pessoal vai se entregar naquilo que está acontecendo? Será que não? E a maioria dos líderes de vocês são engenheiros? A maioria, sim. Pela mercado formação de vocês, né? Sim. Engenheiro não é fácil. Nossa. Vou abraçar a árvore lá? Exatamente. Não é isso, é super complexo. O sogro engenheiro, conversa com eles, é outro mundo, assim, né? Eles pensam cardinalmente ali, né? Mas é interessante. E quebrou esse estigma. Eles perceberam o valor. E foi uma virada, assim, fantástica dentro da Ícaro. Fantástica, assim. Acho que teve uma sensibilização enorme com toda a liderança que estava participando. De, literalmente, no último dia, pessoas chorarem, assim. Eu falei, gente do céu, nunca imaginei que isso fosse possível, né? E isso teve uma consequência para a empresa. Muito legal. Foi uma virada de chave. Foi ali, naquele momento, em que a gente realmente... As pessoas, né? A liderança realmente conseguiu entender da importância de se valorizar as pessoas. Da importância do olhar para as pessoas. Quando né? que foi? Que ano que foi isso? Isso foi... Nossa senhora, peraí que eu sou ruim de ano. A gente está em 25, foi antes da pandemia, 18, 19, mais ou menos. Então, já há um bom tempo que essa virada de chave aconteceu na liderança ali. Já faz um tempo. Tem que partir da liderança, né? Essa cultura de gestão, de cuidado, de time. Enquanto a gente estava... Só o RH tentando, a gente estava morro em ponta de faca. Exatamente. Então, a hora que a gente entendeu que a gente precisava trazer a liderança toda para esse barco, aí fluiu. E foi nessa eu acho que... Esse é um ponto bem decisivo mesmo, percebo. Tem muito RH batendo, tentando implementar, mas sozinho, como departamento, vem até o departamento, não adianta. Tem que envolver as lideranças e depois todo mundo, né? Mas tem que ser, porque é a liderança que está lá no dia a dia com eles, né? E tem que ser um envolvimento genuíno, eu falo. A pessoa não tem que concordar porque, tá bom, a Juliana ou a Ari tá falando, então vamos concordar.
Não, as pessoas têm que comprar mesmo, né? Tem que ser de coração, porque aí elas Verdadeiro, conseguem né? desdobrar isso para a equipe. Porque engenheiro é resultado É, também, né? Total. tem que Aí, ter olha, ali. funciona. Então tá bom. Então provou. Mas Provou. foi exatamente E aí, isso que aconteceu. né? Exatamente. Porque aí o pessoal entendeu realmente que olhar para as pessoas gerava um resultado diferente, né? Gerava um resultado muito maior para a empresa, né? Inclusive de números, né? De entrega. E Aí pronto. Ganhou os engenheiros, né? Aí foi um sucesso. Eu acho que essa é outra ação ousada também dentro disso que a gente está falando, de olhar para as pessoas, do envolvimento das pessoas em relação a isso também, porque a Icra, ela é uma empresa de tecnologia, né, e tem um mercado muito técnico, muito frio, entre aspas, assim, em relação a tecnologia, só tech e tudo mais, mas são pessoas que estão ali no dia a dia, né? A Icra é uma empresa de pessoas, para simplificar o trabalho, a vida das outras pessoas em si. Então, a gente tem um posicionamento, uma identidade muito afetiva, longe de ser fria, assim, também. A gente tem um olhar muito humanizado para as pessoas que trabalham ali com a gente, para as pessoas que vão receber do nosso trabalho ali também. Então, eu acredito que isso seja um diferencial em relação ao mercado, porque a gente tem um afeto como uma coisa muito forte entre a gente, assim, dentro das relações, do companheirismo. A gente recebe muitos feedbacks de pessoas falando, cara, que ninguém puxa o tapete de ninguém. É acolhido desde o começo, desde o onboard, durante toda a trajetória, assim, também, de jornada de trabalho. O RH, principalmente, a gente se faz muito presente ali nesse sentido, as lideranças, enfim. Então, acho que essa presença, esse afeto, humanidade, enfim, é muito importante para as relações, principalmente por a gente estar em home office, né? Então, a gente não pode se sentir distante por estar distante fisicamente, né? A gente tem que estar presente. Muito bom. Qual que é o erro que vocês percebem em empresas, concorrência, no mercado geral, muito comum dos RHs que cometem e que isso está matando ali a gestão de pessoas? Olha, o que eu mais vejo, que eu acho que é um erro assim, muito comum, é falta de feedback. Né? É uma coisa que a gente conversa muito dentro da Ícaro, que todo feedback é muito importante para as pessoas, né? As pessoas hoje têm medo. Eu falo, gente, feedback é para crescimento, é para evolução. Feedback é um presente. Né? É um presente, exatamente. Eu sempre falo Você isso. sempre usa essa frase, eu sempre uso. A gente faz para quem tá nesse lugar de entender isso, de humildade, é mesmo, né? Pô, mas legal que estão me dando um feedback, né? Exatamente. Sinal de que estão preocupados com a sua carreira, estão preocupados com você, estão olhando para você. Né? Então, assim, você tem que realmente entender que o feedback é isso. E eu acho que as empresas hoje, assim, estão menosprezando isso, né? Então, estão deixando de dar esse presente aos profissionais e, com isso, estão deixando de fazer com que as pessoas cresçam e evoluam cada vez mais. Né? Então, eu vejo muito isso. Eu concordo. Eu acho que o feedback é a ferramenta número 1 de qualquer empresa. Porque é ali que vai ter o crescimento, é ali que vai ter o desenvolvimento, né? E até dizem, né? Se preocupem se não estão te dando feedback. É isso Porque mesmo. se estão te dando feedback, estão tá te tendo valorizando. uma visibilidade, E sinal que você pode mais. A hora que não der mais feedback, aí você tem que se preocupar. Mas tem empresa que não tem essa cultura. E o brasileiro não tem essa cultura, né? Gente, é impressionante. A gente se incomoda com... O brasileiro tem a cultura de não desagradar o outro, né? É isso. Tem aquele famoso lá, vamos combinar de encontrar? Vamos sim. Tá bom, então a gente combina. Você não fala não vou falar não posso ir, não posso, não quero. O europeu, o americano, na lata, assim. Pô, vai lá na minha festa. Não. A gente acha estranho, né? Eu tenho amigos de fora. Assusta, né? A gente acha rude, né? Que absurdo, falou não. Tá sendo sincero, né? Agora, não, vamos sim, então me liga, a gente combina. E a gente fica nessa camada ali de no não superficial, desagradar. né? E é horrível isso, né? E acaba sendo, né? Vira uma relação superficial. Sim. Né? Então, se eu não te dou um feedback, ou se eu não falo, ou se eu não te desagrado em determinado momento, o que você vai levar da vida? O que você vai levar da empresa? O que você vai levar do seu trabalho, né? O que você vai levar? Então, eu acho que as pessoas perdem muito e as pessoas têm medo de receber feedback, né? Eu vejo, mesmo lá dentro da Icaro, poucas pessoas pedem feedback, né? Tem algumas que pedem, mas tem poucas. Então, e eu falo, poxa, gente, se é um presente, por que não pedir? Né? Às vezes, realmente, você não teve naquele momento que você fez uma coisa, um trabalho legal, né? E você não recebeu o feedback que você gostaria, vai lá e pede. Vai para o seu gestor, vai para o seu líder, vai para o seu par. Cultura do feedback. Cultura do feedback, é tão importante isso. Eu acho que hoje a gente já deu grandes passos dentro da Icaro com relação a isso, mas eu acho que ainda tem espaço, sabe? Pra gente conseguir desenvolver mais e melhor. De novo,
treinar as pessoas a estar apto a receber o feedback, né, com esse coração aberto, com essa tranquilidade de que é um presente, e também para as pessoas darem feedback, porque também acho que tem que saber fazer, né? Não adianta eu chegar aqui e de repente falar um monte de coisa para você e falar, se vira aí, né, eu te dei o feedback. Não é por aí, né? Então tem que saber falar e também saber ajudar a pessoa a falar, tá bom, depois desse feedback, o que eu faço com essa informação que me chegou? Né? Como é que eu vou construir algo melhor dentro disso que você me colocou? Né? Então, acho que é tudo isso. Então, a gente está nessa fase, assim, de aprendizado, mas, nossa, a gente evoluiu muito perto do que a gente era. Então, acho que as empresas, infelizmente, hoje ainda pecam. Nisso, que é cultural, como a gente falou, do brasileiro ali, né? Exato. Eu acho que o feedback ele tem que ser na hora do que aconteceu, mas tem que também ter aquele espaço, como no one-on-one, né? No momento ali que é dedicado a isso, assim, né? Ó, Sim. aqui é para te dar um feedback e nomear, né, também, né? Falar isso, né? É engraçado, né? Você falou em nomear, as pessoas às vezes têm até dificuldade. Às vezes a gente chama alguém e fala assim, olha, queria te falar um negócio e tal, e você acaba dando um feedback, mas se você não usa a palavra feedback, a pessoa fala, ela não associa, ela fala assim, não recebi nenhum feedback. Foi um conselho, foi um toque, né? Exato. Foi um valeu, né? Tem o feedback sanduíche, né? Que ele começa, olha, muito bom, parabéns. Aí vem dar, e depois, mas olha, continua assim, né? O que eu fiz, né? É para continuar, é para melhorar, não é? Né? Outro dia na Netflix eu tava com um gestor de pessoas lá. Eles têm tanto essa cultura de feedback que eles dão feedback na entrevista. Olha que legal. Nossa, isso é muito bom. Quando eles percebem que vão contratar, intencionalmente é para você dar um feedback na entrevista. Pra pessoa já sentir a cultura lá. E aí depois ele explica, isso que eu fiz com você é pra você saber que aqui na Netflix, feedback é assim, é na cara, a todo momento e quando aconteceu. E eu acho que você poderia se vender melhor, um feedback pro assunto ali, né, pra entrevista ali. E é intencional já, de cara, já na entrevista, você tem que dar um feedback pra pessoa. Isso é que é a cultura de feedback. Você vê, já começa. Eu lembro que ele falou assim, no começo quando eu cheguei assustei, assim, mas depois eu entendi, porque depois eu entrei na empresa no primeiro dia, tava todo mundo dando feedback, assim, mas de forma intencional e positiva, né? Acho que tudo como você comunica é importante, né? Totalmente. A gente tá tendo esse trabalho também com os Icaronautas, que anualmente, se eu não me engano, a gente tá fazendo... Icaronautas. Como você chama os colaboradores? Legal. Os nomes dos nossos profissionais. É muito legal. Cada empresa, às vezes, tá começando a nomear diferente, assim, Sim, né? É a personificação ali dos nossos profissionais, é um apelido carinhoso. Mas a gente tem feito esse trabalho ali com eles anualmente, ali de fazer treinamentos para falar sobre feedback, tanto ali para as lideranças dentro desse nicho, quanto para os profissionais também. Tanto os novos profissionais, dependendo de qual área a gente quer atuar algum assunto, a gente dá esse espaço para o pessoal se desenvolver, entender o que é aquilo, tudo mais, e não só dentro do quesito do feedback, né? Até uns erros que a gente estava comentando quando eu estava vindo para cá sobre gestão de pessoas em outras empresas, é não disponibilizar tempo para as pessoas se aperfeiçoarem, fazerem treinamentos ali. Então, a gente tem, além dos incentivos, né, dos programas de bolsas e tudo mais, a gente tem cursos que são internos, que os nossos próprios colaboradores fazem ali também e que trocam. Então, tem um compartilhamento de cultura, de conhecimento muito forte, assim, também, porque a gente valoriza muito o treinamento, o desenvolvimento dos profissionais também. Trabalho mesmo. Legal. Exatamente. Muito bacana. Gostei do Icaronautas. Icaronautas, Bonitinho, nossa marca registrada. Tem até o nosso legal. mascotinho lá, que a gente usa muito no nosso Instagram de cultura também. E me diz uma coisa, como manter esses Icaronautas engajados? Como é que vocês trabalham a parte de engajamento? Porque eu acho que isso, eu tenho conversado com muitas empresas e é onde mais pega. Porque o engajamento é um tema difícil você conseguir tocar e manter, né? Como que vocês atuam no tema do engajamento aí com os Icaronautas? Não é um tema fácil, não. Engajamento, é um desafio. A gente tem bastante dificuldade ainda, né, com engajamento. Determinadas coisas a gente até brinca, fala assim, gente do céu, né, a gente queria que isso aqui bombasse e de repente, puxa vida, né, não bombou. O que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Então, acho que isso ainda é um desafio, né, que a gente tenta devagarzinho e fazendo o melhor. Mas acho que uma das coisas que a gente faz e que... A transparência, né? A transparência gera o engajamento das pessoas, né? A participação. Então, assim, a gente, o tempo todo, todas as ações, todas não, mas assim, a maioria das ações que a gente tem dentro da Icaro, a gente puxa muito as pessoas para construir aquela ação junto com a gente, né? Isso, por exemplo, que ela comentou, né? Lá atrás do comitê que a gente faz a GPTW.
É exatamente isso. Então, assim, não é uma coisa top-down, né? Não vem, assim, um plano de ação, porque a gente viu pela pesquisa que essa área está com essa dificuldade ou com esse desafio, então a gente vai lá e vamos traçar um plano de ação e vocês vão lá e tem que executar, né? Não é. Então, a gente tenta fazer com que as pessoas façam parte daquilo que a gente vai construir como plano de ação. Então, eles estão juntos. E aí, acho que gera um engajamento muito maior, tanto na ação que for ser feita, quanto naquilo que, de fato, está preocupando a área, né? Então, esse problema, de fato, existe? Esse problema é nosso mesmo? Esse problema, será que é para todo mundo? É para a maioria? Às vezes, chega alguma coisa pela pesquisa, a hora que chega na área, fala assim, não, mas Não era bem isso. não era assim. Ou isso aqui é antes, né? Ou a gente quis dizer outra coisa que não isso aqui, né? Então, aí a gente, de fato, trabalha aquilo que tá pegando e junto com todo mundo. Legal. Né? Então, isso acho que aumenta o engajamento das pessoas e o comprometimento das pessoas com a entrega. Porque deixar as pessoas no escuro, assim, também, igual tem algumas empresas, liderança que tem esse costume, assim, de centralizar muitas decisões, os fatores de risco ali, algum recálculo de rota, assim, também. Tudo que acontece na ICRO, a gente senta com o pessoal e fala, gente, ó, tá acontecendo isso, a gente gostaria de comunicar isso pra vocês, a gente tá tentando ir por esse caminho, mas se não der por esse caminho, a gente vai por esse, assim, também. Eu acho que o importante é manter todo mundo alinhado, porque, assim, todo mundo se sente pertencente, fazendo parte ali das decisões também. Então, não fica tudo na mão de uma pessoa só, é tudo compartilhado, assim, mesmo. Então, acho que isso é muito importante para as pessoas estarem engajadas, é se sentirem pertencentes ali. Por que eu estaria engajada nisso se eu tô numa área isolada, assim? Não, tá todo mundo ali conectado e sabendo de tudo ao mesmo tempo. A gente tem uma comunicação muito forte, muito íntegra nesse sentido, assim, de compartilhar as coisas boas, as coisas ruins, assim, também. Então, é um feedback que a gente recebe bastante também. É um pouco de autorresponsabilidade e exato. protagonismo, né? Exatamente, a gente isso é bate bacana. muito nisso, de protagonismo. O pessoal tem que ser protagonista. Né? Porque é fácil. Ontem mesmo a gente teve uma reunião geral aqui e aí todo mundo... É uma reunião que a gente aponta onde precisa melhorar tudo. E aí eu percebo que, assim, apontar um problema é mais fácil. Aí depois eu jogo, agora quem vai resolver somos nós. Você também vai resolver, você faz parte da solução. Porque é fácil falar, isso aqui tá ruim. Tá bom, E então aí, né? você vai fazer parte da solução. Até porque geralmente é a tua área, né? Você tá apontando um problema na tua área, vamos resolver. Quem vai resolver é você. Eu tô junto, mas o fluxo do trabalho é teu, né? Então vamos junto construir. Então trazer a solução e autorresponsabilidade, né? É isso. E acho que a gente tem também uma cultura muito forte, né, da transparência e de colocar as pessoas a par do que a empresa quer, do que a empresa busca, né? Tanto de resultados, então assim, quando fecha o ano, a gente fala dos resultados abertamente, e no ano que a gente está começando, a gente sempre faz o kick-off, apresentando quais são as metas daquele ano, e não só simplesmente, esse aqui é o número que a gente quer alcançar, mas a gente fala, esse aqui é o número que a gente quer alcançar, o plano de ação para alcançar esse número é esse aqui, isso se desdobra dentro da sua área, nessas ações aqui, Traz né? um mapa estratégico. Totalmente. E a gente dá diretrizes, né, para a liderança principalmente, para que faça disseminação para todo mundo, mas assim, a gente dá diretrizes para que as pessoas entendam por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Sim. O propósito. O propósito, Porque é fazer isso. por fazer, o engajamento cai rapidinho. Né? Exatamente. Então, quando tem propósito... Quando você fala de números abertos, até onde vocês abrem o número? Tudo. 100%? 100%, Margem sim. líquida, resultado, lucro, tudo? Sim, tudo. Legal. É tudo Isso aberto. eu vejo que é um paradigma, assim, nas empresas. Tem empresas que abrem 100%, mas isso é algo para mim ainda não tá muito... não faço isso nas minhas empresas, né? E eu vou te dizer o porquê. Até alguns CEOs tal fala, e eu vejo razão também. Nem todo mundo tem maturidade para enxergar números. Até às vezes sócio. Né? Tô dizendo assim, tem empresário que mistura o caixa de empresa com pessoa física. Né? Claro que não empresa já grande, mas tem muito caixa. Até empresário grande eu já vi fazer. Então, ou seja, nem o próprio sócio às vezes tem maturidade de enxergar a vida financeira da empresa e não misturar com a dele. E eu vejo um dilema ali, né? Então, queria até ouvir a experiência de vocês. Vocês já abrem há muito tempo e como que foi isso? O que trouxe de ganhos e também de ruídos? Porque acredito que tem esses dois lados, né? Você abrir 100% dos números, né? Sim, posso estar enganada no tempo, mas assim, eu acho que mais ou menos uns 10 anos já que a Legal. gente vem, que a gente abre os números. A gente tinha bastante medo, né? Quando a gente não abria ainda, medo exatamente do que você está falando, né? Receio ali, né? Como é que vai ser? São pessoas que não necessariamente têm a maturidade nem o entendimento, né?
Mas aí, quando a gente fez da primeira vez, e a gente faz todo ano, até é engraçado, todo o kickoff que a gente faz todo ano, a gente explica os números. Então, a gente não simplesmente fala dos números, a gente explica o que é, a gente explica cálculo, a gente explica o que a gente está considerando, como que a gente está considerando, para, de novo, todo ano tem pessoas novas, todo ano tem pessoas que... A nova introdução aos números ali para todo mundo. E que precisam entender, né, o contexto. E pra gente isso sempre foi muito legal, porque as pessoas reconhecem, né? Então as pessoas ajudam, as pessoas entendem, as pessoas fazem perguntas. Muitas vezes perguntas que eu falo, nossa, gente, que pergunta bacana, sabe? Ele realmente está interessado. E, de novo, eles se sentem fazendo parte daquilo, né? Eles se sentem responsáveis por aquilo. Então, eu acho que pra gente sempre foi um benefício, assim, a gente nunca teve um problema, ou a gente nunca teve um... Não me lembro, Ari, me ajuda aqui, mas não me lembro de ter tido qualquer tipo de, sei lá, constrangimento ou de desafio que fala assim, poxa vida, não deveríamos ter aberto, não foi tão legal. Não. Em 10 anos que vocês já fazem novas. isso, até os novos já sempre. Porque é uma prática mais recente, assim, de abertura de números, assim, né, em empresas. A não ser que seja uma SA, porque é naturalmente aberta, né? Vocês já fazem há 10 anos e eu percebo, pelo menos, uma tendência que começou a aumentar nos últimos 5 anos. Assim, pós-pandemia, você acha? Pós-pandemia, que eu comecei a ver cada vez mais empresas abrindo o número, né? E é recente. Empresas mais novas, né? Já vem com essa característica, é bacana. É que, querendo ou não, a integridade, que é a transparência, que a gente estava comentando tanto aqui, é literalmente um dos nossos valores. Então, isso faz muito parte da nossa cultura. E até as pessoas que podem inicialmente ficar impactadas ali com os números, com as metas e tudo mais, que a gente está ali mostrando, de certa forma, elas ficam ali, tipo, poxa, que bom que estão me considerando para fazer parte disso, assim, também. Então, por mais que o impacto possa ter um impacto ali no início, acaba tendo resultados muito legais, como uma construção coletiva ali mesmo daquilo que a gente está fazendo. Então, é muito mais positivo. Eu também não lembro de ter visto alguém falando mal nesse sentido. Assim. Muito bom. E diz uma coisa, qual que é o desafio maior hoje na mesa de vocês? O que está na mesa, qual é o desafio e oportunidade, né? Porque são as duas coisas a mesma coisa. O que está na mesa ali que está tirando o sono do gestor de pessoas da Ícaro e o que vocês estão fazendo? Eu acho que hoje, assim, não vou dizer nem que é o modelo híbrido, tá? Mas o fato, as empresas estão começando a voltar, né, sair do home office ou para um híbrido ou para um presencial. Hoje a Ícaro não tem uma ideia de fazer isso, né? Hoje a gente está 100% híbrido, 100%, apesar da gente... 100% híbrido. Não, 100%, desculpa, home office, me perdoa. Ah, legal. 100% home office. A gente tem um escritório, né, em Campinas, que continua lá. Então, tem pessoas que vão ao escritório, que trabalham, que gostam de ir, tá tudo bem. E a gente tem muita gente espalhada. Só que a gente tem muito cliente que hoje já está demandando o presencial, né? Então, que às vezes acaba ficando... Para ir dentro do cliente. Para ir dentro do cliente, trabalhar dentro do... Que é muito comum na área de tecnologia, né? Hoje, nem tanto de ficar trabalhando do tipo... for all, sabe? Sim, mas de ter um tempo, ou ir lá, tomar um café, reuniões, né? Só que o que acontece? A gente tem um público que hoje se acostumou muito a estar em casa. Então, qualquer deslocamento hoje é um desafio. Não vou dizer nem que é um problema, mas é um desafio, né? As pessoas hoje, poxa vida, mas tem que ir, poxa vida, mas eu não queria, eu queria ficar em casa. Então, a gente tem essa, né? Hoje é como lidar com isso, né? E como lidar com, sei lá, hoje 50% da empresa tá fora de Campinas, né? Tá espalhado por aí. Brasil todo. Brasil todo. Mais de 15 essa estados. possibilidade, né? Exatamente. Vocês já eram híbridos antes ou não? Não éramos. A gente era 100% presencial. Sim, a área de tech já tinha, né, essa característica. Mas aí veio a pandemia e mudou 100%, porque faz sentido, né? Foi uma coisa assim, super pra gente, foi assim, super desafiador. Porque a gente sempre foi 100% presencial, né? Uma empresa que... mesmo. São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, né? A gente tinha escritório. E, de repente, né? Entrou a pandemia. Cara, o que vamos fazer? Vamos todo mundo para home office. Mas foi muito legal, porque foi super colaborativo de todo mundo e a gente super se adaptou, né? Inclusive, a gente conseguiu manter a nossa cultura. Voltando um pouco agora até para a cultura, a gente conseguiu manter a nossa cultura porque a gente fortaleceu, por exemplo, câmera aberta. A gente não faz nenhuma reunião com câmera fechada. A Ícaro, ela tem essa, né, essa cultura. Nada mais justo e correto. Mas não é o comum, né? É engraçado, mas não é o comum das empresas, ainda mais de empresa tech. Sim. Né? Aquela coisa, vou entrar numa reunião, não preciso estar de câmera. Eu vou passar o status do meu projeto, eu vou passar o que eu estou fazendo, né?
E aí você tira um pouco disso, né? Total, Você né? tira, você não consegue olhar para a pessoa, enfim. Né? Então, isso ajudou muito a gente a manter a nossa cultura na pandemia. E até hoje, porque hoje, como a gente ainda continua 100% home office, Mas vocês né? estão nesse movimento de meio ir para o híbrido ou não? É alguns clientes que estão pedindo por enquanto, alguns clientes que estão pedindo, né? E a gente agora vai ficar de olho. É um desafio que a gente tem, né? Então, assim, estamos começando a conversar sobre o assunto para dizer o que vamos fazer, né? O que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? Então, Eu acho que para gestor de pessoas é um desafio, né? Porque quem é da parte de pessoas humanas sente falta, né? A gente gosta de estar em contato e tal. Se bem que tem alguns RHs que adoraram, assim, porque parou de bater na porta do colaborador toda hora ali, né? Mas não adianta, é só tem chamar pelo chat. Teams Eu ali, falo pelo chat, exatamente. caminhos e meios sempre existem, né? Exatamente. Eu sou do presencial, a gente tem híbrido aqui, mas é uma vez só por semana. Eu gosto do olho a olho, estar junto, sentir a energia das pessoas, tal. Eu sinto que faz diferença. O velho e bom cafezinho, eu falo ali, que é muito conversando gostoso. Tal. Mas é cultural, né? Hoje eu percebo que é cultura da empresa, né? Então não tem certo, tem errado, né? Funciona, a gente funcionou muito bem na pandemia também. Ficamos 2 anos totalmente online. Daria até para ter sido uma escolha, mas culturalmente a gente gosta do presencial. E o retorno também não teve... Não, tava todo mundo querendo voltar na época. Eu lembro que ninguém aguentava mais ficar em casa. Na época ali, aí a gente ficou 100% na empresa. E depois de um ano, uns 3 anos que a gente, uma vez por semana, porque pediram, tá bom, então, que é o dia da gravação aqui, que é quinta-feira, o pessoal tá em casa. Então, mas é cultural. Hoje eu acho que cultura, alguns mercados como os de vocês, e publicidade, agências, tudo, ficaram muito no online, em casa, né? No home office, né? É que deu muito certo, né? A gente viu que funcionou muito, porque a gente... É uma relação ainda mais de confiança, assim, também, né? Tem muita gente... Tem muitas empresas ali também, muitas lideranças que têm o costume de pedir para os profissionais irem para os lugares, mas por conta de controle. Isso é muito comum em algumas práticas, assim. Mas aí que a gente quis mostrar esse outro lado para falar, beleza, fica cada um na sua casa, porque isso também é um sinal de confiança. Todo mundo consegue ter a sua qualidade de vida, equilibrando com a vida pessoal, com a vida profissional ali também, que não dá para separar, igual a gente estava comentando ali no comecinho. E isso é muito bom, porque, querendo ou não, as relações acabam ficando mais leves, a gente fica junto, fica presente mesmo distante, assim. Então, a gente não sente nenhum tipo de barreira. Por mais que tenha barreira física ali, a gente não se sente distante. E no final é a entrega, né? Você tem que entregar. Sim. Muito bom. E qual que foi o feedback mais impactante que vocês receberam? Como empresa, como gestor de pessoas, assim, Olha, o primeiro que me vem na mente foi uma pessoa que é autista, e ela falou pra gente que a Ícaro foi o primeiro lugar que ela se abriu ali em relação ao seu diagnóstico, e ela se sentiu num ambiente totalmente seguro. Ela em nenhum momento se sentiu receosa de abrir, de conversar sobre isso, então isso sempre foi muito tranquilo para ela, e eu acho que isso diz muito sobre a gente, sobre a nossa cultura, assim, também, de não só desde o começo ser uma empresa acolhedora, mas que mantém toda a jornada dessa forma. As pessoas podem ser elas mesmas aqui, sabe? Então, Legal. Isso foi um que me marcou bastante. Muito bom. E até aproveitando o gancho, a questão da diversidade hoje, como é que vocês olham isso? Ela é intencional? Ela acontece? Como é que funciona isso? A gente faz alguns programas internos ali de conscientização, principalmente, né? Então, a gente faz bastante comunicações, a gente faz cartilhas ali também, né? E a gente sempre incentiva que nossas vagas são para todas as pessoas ali também. Então, a gente sempre gosta de ter esse posicionamento, tanto interno quanto externo ali também. Muito bom. Eu acho que as diferenças só agregam, né? Exatamente. E é sobre isso. Então, independente de qualquer coisa, esse é o lema da Ícaro. Então, o diferente, ele vai agregar, sempre. Então, a gente sempre acolhe. Não, total. Acho que a diversidade é um dos pontos que está mais comprovado que só tem a acrescentar, né? Exatamente. É claro que você não pode ter uma diversidade muito de cultura. Cultura você precisa buscar pessoas que tenham sejam alinhados, pensamentos iguais. Mas a diversidade traz olhares que, se você começar... Tem até aquela brincadeira, né, de quem tá na Faria Lima lá, os Faria Limers. É tudo igualzinho ali, né? Coletinho, não sei o que e tal. Tá, até que ponto isso vai trazer olhares de diversidade, perspectivas, né?
Então tá deixando de... Porque no final o mercado é diverso. Totalmente. Se você não tem diversidade dentro da tua empresa, você tá falando com o mercado com viés ali. Então você tá conversando com um nicho ali muito específico, né? E você entra numa bolha, né? Você fica numa Sim. bolha ali. E a numa gente já tá em caixinha. bolhas. Mesmo querendo ter diversidade, a gente sempre já tá. Então quanto mais a gente puder romper, melhor, né? Melhor. E se a empresa já tem esse olhar intencional, bacana, porque colhe bons frutos, assim, né? Sim, sim. Então, bem legal. Se vocês pudessem remover uma prática comum do RH tradicional, que acho que vocês já passaram por outros RHs, né? Que não estão entre as melhores empresas para trabalhar, o que você acha que precisaria? E até, né? Qual que é a dica que você daria para um RH que precisa romper algumas práticas dentro do RH para atingir um patamar diferenciado hoje de gestão? Olha, hoje até a gente estava brincando sobre isso no carro. E uma das práticas que a gente ainda tem, né? Então, assim, é nossa. Ah, boa, é uma prática uma que prática vocês que a gente ainda tem, legal. sim, que nós Essa é vamos... melhor ainda. A avaliação de desempenho, Hum, né? Eu acho que é uma... Nossa Senhora, é muito tradicional, né? Só que hoje eu acho que a avaliação, como ela é feita na 360, que era feita antigamente, que na Ícaro ainda é feito, eu acho que ela colhe poucos frutos, né? Eu vejo isso dentro da Ícaro, não sei dizer por outras empresas, mas eu acho que acaba sendo muito similar. A gente é uma empresa em que a gente é muito família, a gente é muito unido, a gente, né, tem todo mundo. Então, acaba sendo uma pesquisa muitas vezes rasa, ou uma pesquisa viés ali com já. viés, dizendo, puxa, eu não vou falar mal do meu amigo, porque ele é meu amigo, e aí vira aquela coisa do falar mal. Ali. Muito em forte. excesso. Aí é o feedback, ó. É o feedback. É o feedback. Voltamos pro Exatamente. feedback. Tá vendo? ali, O feedback é a base. É. Então, eu acho que até a gente começou a conversar já agora no meio do ano sobre isso, para que em 2026 a gente tenha uma outra prática que não seja avaliação de desempenho, né? Para a gente fazer a avaliação das pessoas, para a gente entender a competência das pessoas, né? Então, a gente está ainda estruturando para ver o que a gente vai fazer, mas essa com certeza é uma prática que em 2026, muito provavelmente, a gente não tenha mais. Vai cair, assim, buscar uma nova... E você já tem ideia do que você colocaria no lugar, assim? Não, porque a avaliação de vocês é 360, de cima para baixo, para todos os lados. Isso. Esse cruzamento. Assim. Hoje é 360, a gente faz ela 2 vezes ao ano, né? Legal. Mas a ideia é mudar totalmente. E aí, não sei, a gente está estudando ainda algumas práticas, como fazer, ou como trazer algo que faça sentido para nosso público, né? Faça sentido para nossa empresa. Então, não consigo nem te dar um spoilerzinho, porque ainda a gente não tem nada formatado. Romper um paradigma no mercado, né? Porque essa é a ferramenta que mais usam mesmo hoje, né? Para avaliar. Muito. Para gestão de pessoas, quando você fala, né? Como você avalia uma pessoa? Avaliação 360, né? Avaliação de desempenho. De certa forma, quando você faz uma avaliação 360, você busca focos, olhares diferentes, né? Então, acho que tem sentido, mas eu percebi ali, realmente, acho que o problema da camaradagem ali é dar uma segurada ali, né? Na sinceridade. Mas eu acho que voltou para a questão do feedback, né? Porque as pessoas não têm... Se você tem uma cultura de feedback forte... Muito forte, aí é tranquilo. Aí você fala, né? Talvez ali seja questão mais do que a avaliação 360, né? Mas aí a gente se pergunta, tá bom, mas a gente precisa de uma avaliação para dar um feedback bem dado, ou para dar um feedback? Entendeu? Não precisa. Se você quer só isso, então vamos realmente criar uma cultura de feedback muito, muito, muito forte, que aí a gente não precisa nem de uma avaliação. A gente vai estar ali, né, o tempo todo conseguindo nos avaliar, né? Mas... estamos em construção, devagarzinho, um passinho de cada vez. Construção eterna, né? Quando a gente fala de pessoas, não existe. Tá sempre ali. A gente já recebeu aqui diversas empresas que estão em ranking, número 1 de ranking. E assim, tá cheio de desafios. Assim. Aí você fala, pô, você acha que eu tô número 1 do ranking? Meu, tem cada coisa para resolver lá que eu não tô conseguindo, né? E eu percebo muito isso, assim, o que é bem bacana. Aliás, depois vejam os episódios, você também acompanhe, porque cada empresa que vem aqui tem fortalezas. E tem oportunidades ali de trabalho, né? Então, é isso. Cada uma tem um olhar ali, mas está sempre trabalhando alguma coisa, melhorando. E novas pessoas vão trazer novos desafios, né? É um trabalho eterno ali, né? Não tem jeito. E que bom que é, né? Que bom, exato. É o maior desafio, né? O maior desafio é gerir pessoas. Onde vocês veem a cultura sendo decisiva ali para resultado mesmo, assim? Vocês percebem a cultura dando um resultado mesmo final para a empresa e para o time? E como que vocês usam isso? Assim? Eu acho que a cultura, ela tá muito relacionada ao engajamento. Então, se as pessoas veem que tem uma cultura
consolidada e que elas fazem parte, estão imersas nisso, elas ficam engajadas não só com os resultados da Ícaro, da empresa em si, mas com os próprios resultados também. Então, eu acho que isso reflete diretamente em como a gente faz as coisas aqui dentro, né? Tanto com os nossos clientes, com os nossos projetos. Isso diz muito sobre o nosso propósito e como a gente quer ser visto como profissional e como Ícaro também. A gente tem muito forte isso e eu vejo que tá dentro das raízes da nossa cultura isso também. E você diria que esse seria o segredo da Ícaro, de transformar pessoas para resultados excepcionais, assim? É a cultura ou o que mais, assim, que vocês colocariam? Qual que é a receita de trazer as pessoas para o teu melhor desempenho? Eu não acho que tem receita de bolo, assim, não, também. Receita não, é o que vocês fazem, né? Receita, até porque, assim, até falando de cultura, né? Cada empresa tem uma, né? Então, não existe copy e cola, mas é o que vocês fazem mesmo, né? Receita de vocês ali. Eu acho que, sim, a cultura, ela pode ser uma base, mas é uma combinação de fatores que a gente tem ali também. Então, tem as relações de companheirismo que a gente comentou aqui também, as pessoas não puxarem o tapete de ninguém. A questão do incentivo do desenvolvimento ali dos profissionais, então a gente acredita muito no potencial de cada icaronauta, assim, também. Então, a gente incentiva a fazerem treinamentos, a gente tem programas de incentivos de pós-graduação de idiomas também, que a Ícaro custeia 50%, né, da mensalidade. Desenvolvimento ali deles, né? A gente tem um programa de estágio muito forte também, que isso vai ajudando as pessoas a se desenvolverem. Inclusive, muitos líderes que estão ali com a gente hoje começaram suas carreiras na Ícaro como estagiários, né? Então, eu acho que partindo dessa base, a gente consegue voar muito alto, assim, sabe? Isso diz muito, né? Se vocês têm hoje estagiários líderes, é porque o plano está indo bem. E aí, aproveitando, o plano de carreira hoje para vocês, como que é, assim? Qual que é a trilha que ele segue? E qual que é existe um ponto final ali? Vocês têm, sei lá, partnership? Existe possibilidades dessa pessoa se desenvolver muito ali na empresa? Como é que funciona isso? Acho que é muito como a Ari estava falando, né? Tem profissionais que entraram lá como estagiários e que hoje são líderes, né? São gerentes, que a gente fala, enfim. Então, a gente tem, sim, uma estrutura de plano de carreira, mas, de novo, acho que também isso ficou muito para trás, né? Hoje, as empresas, principalmente tech, usam pouco um plano de carreira formatado, certinho, que você vai seguir, né? Então, assim, a gente contrata muito pelo potencial que a pessoa tem, que a gente enxerga que a pessoa tem, né? Um olhar individual ali, É né? muito individual. O plano de carreira desenhadinho, não, mas pegar a pessoa e vamos lá, vamos desenhar o teu plano aqui. Isso, né? A gente tem um programa de mentoria que ajuda muito, então as pessoas conseguem debater a carreira dela com esses mentores. Normalmente, os mentores são profissionais que estão mais tempo na Ícaro e que tem cargos também mais altos, né, mais de liderança. Então, isso ajuda muito, porque aí eles conseguem mapear um pouquinho o que eles gostariam para a carreira deles, né, e a gente consegue também olhar dentro da Ícaro onde a gente consegue levar esses profissionais, né, então a gente tem isso muito forte também. E tem esse olhar de promoção mesmo, né? Tem. Em vez de buscar mercado, vamos olhar para dentro de casa ali, né? Tem muita empresa que não contrata líder, tem que acender o líder, né? Isso é uma prática de algumas empresas também. Não, no passado a gente já teve muito isso, que a gente falava que a gente alimentava muito base, né? Então, a gente trazia a base e as pessoas iam crescendo dentro da Ícaro. A gente continua com essa prática que eu acho que ela é muito legal, né? Desde estagiários e até para promover as pessoas que estão lá dentro, né? Então, isso é bastante forte dentro da Ícaro. O máximo que a gente consegue, dificilmente a gente contrata alguém de fora para um cargo muito alto ou de liderança, de gerência, né? A gente promove as pessoas que estão lá dentro há bastante tempo com a gente. Legal. Sinal que tá dando certo, né? Tá dando certo. E como que tá para sair mais um ranking agora, né? Em breve, né? Tá a expectativa aí. Tá grande? Estamos expectativas. Vocês ficam nessa coisa de buscar cada ano uma posição melhor? Como é que... Porque tem esse lado também, né? Olha, isso é o ego do RH, né? Sim, claro. Tem a nossa meta pessoal. Tem a meta pessoal. Até porque a concorrência lá, de quem tá no ranking, também, a maioria tá buscando isso também, né? Sim. Então, tá todo mundo fazendo melhor do que o ano passado, né? Exatamente. Então, assim, a gente tenta ao máximo, e isso é de verdade, não passar isso para a equipe, porque o que a gente quer é ser ranqueado, tá mais um ano lá dentro, que eu acho que é o que é importante, dar visibilidade, né? Então, ela é gostoso. Lógico que a posição pra gente, como eu falei, é uma coisa do ego nosso, que a gente quer cada vez mais ter uma posição, né, melhor dentro do ranking. Então, a gente fica na ansiedade, primeiro para saber se a gente foi ranqueado, e a hora que a gente sabe que a gente foi ranqueado é para saber, bom, agora precisa chegar a hora da premiação pra gente ver. E o dia da premiação é sempre aquele dia tenso, que a gente fala, ai meu Deus, a gente vai contando, assim, tá lá
E no o formato evento. do evento que é legal, que vai É saindo muito, de baixo de pra baixo pra cima. cima. Né? Dá uma ansiedade. Ainda bem que não sou eu. Ainda bem que Exatamente, diferente é o que a gente de- sempre faz. Ufa, fica ali, ufa. Passou até chegar na última posição do ano passado e se superou Exatamente. já tá Tá subindo, né? ótimo, né? A gente já super comemora. E essas celebrações não ficam só dentro do RH. Sempre que sai o ranking ali, no dia seguinte, porque costuma ser à noite o evento, né? No dia seguinte a gente conta para todos os nossos icaronautas ali como foi a premiação, qual foi a nossa posição ali também, por que isso é importante pra gente, contando do nosso histórico também, e o que a gente vai fazer com aquela informação também. Então não fica limitado, tipo, chegou a premiação, beleza, foi o ponto final ali. Não, é o ponto de partida, na verdade, assim, né? Os planos de ações começam a partir desses resultados, porque os resultados refletem como a gente tá hoje em dia. Então, como a gente vai melhorar até para os próximos anos. Então, vira um ciclo isso, né? A gente gosta bastante. Um ciclo virtuoso. Né? Virtuoso. E a GPTW não fez o ano passado, mas acho que ano retrasado eles disponibilizaram um link para participação ao vivo, né, da premiação. Então, tinham pessoas que iam presencialmente. Não teve. É muito legal. É muito legal. Até porque também não dá para a empresa inteira para lá. Né? Exatamente. Então, e isso foi muito gostoso, porque assim, interagindo no chat. O pessoal interage, o pessoal também fica na ansiedade, o pessoal torce, Eles participam. Estão lá vendo. É isso. Eu não sei por que não replicaram ano passado. Não sei por que também. Tomara. Você sabe uma coisa legal? Até uma sugestão para vocês. Quando sair no ar o episódio de vocês, passem para rodar internamente. Muito RH começou a usar isso. A gente nem imaginava isso. Começou porque é um momento de reforçar tudo, mostrar para o pessoal como que vocês pensam. Porque esse bate-papo aqui, provavelmente vocês lá comunicam de outra forma, né? É diferente, né? Então aqui eles vão... Olha só o que elas estão fazendo, por que fizeram aquilo, onde vocês estão. Então reforça ainda mais a comunicação, né, de vocês internamente. Isso aconteceu, eu nunca tinha sugerido, mas os RHs começaram a falar, pusemos aqui internamente, começou, foi muito bom, que reforçou e tal. É mais um material de comunicação. Mais um, ótimo. Quanto mais melhor. E olhando para frente agora, onde que está o desafio? Pensando na estratégia da empresa, para onde vocês sabem que o CEO, a estratégia de ataque de mercado, para onde a empresa quer ir, onde que vai pegar o desafio em gestão de pessoas e como que vocês estão lidando com isso? Bom, acho que um pouco na retenção das pessoas, né? De manter um turnover baixo, para que a gente consiga, quando o turnover acaba ficando mais alto, a gente tem um nível de produtividade cai, não tem como, né? Então, a gente manter essa produtividade. Em tech tem os projetos com deadline, né? Isso Exatamente. É uma loucura, né? Aí então, que vem essa coisa de pegar alguém pagando muito mais, né? Porque precisa rodar o projeto, né? É isso. Então, acho que isso é uma das coisas, né, para que a gente consiga, obviamente, crescer, que a gente está sempre querendo, né, a empresa como todo ter o lucro e crescer, né, então acho que a gente é isso, e continuar com pessoas muito qualificadas, né, a gente é bastante exigente, né, uma das coisas que a gente fala e que a nossa equipe, ela é muito exigente, né, então a gente não consegue contratar qualquer pessoa, né, a gente tem que contratar pessoas muito boas, né, e isso, obviamente, é muito legal, por conta da equipe, mas é mais difícil. Né? Mas é melhor dar tempo na contratação, né? Com certeza. É o que eu falo para os gestores. Às vezes eles vêm com uma pressa enorme, falando, não, porque eu preciso para ontem. Eu entendo, juro que eu entendo. Mas assim, geralmente se eu ontem para ele mesmo, né? E é verdade, não acho que eles estejam, né, mentindo. Mas se eu contratar qualquer pessoa para trazer ali, logo a gente vai ter que repor, né? Então, assim, me dá um espaço maior de tempo que eu vou trazer alguém que realmente vá servir para você e vá prosperar aqui no seu projeto. E no mercado de vocês tem essa prática, assim, porque muita empresa a gente aqui tá sempre entrevistando, mesmo que às vezes não contratando, porque vai criando ali um banco de dados que você já tem ali e tal, principalmente para essa emergência ali. Mas eu não sei se no mercado de vocês de tech essa prática existe. Vocês fazem Depende isso, muito da época, né? Tem época que a gente faz, por exemplo, agora é uma época que a gente não está fazendo. Por quê? Porque também a rotatividade é alta, né? Não só dentro da empresa, mas assim, a gente hoje entrevista... Já tá sempre com demanda de vaga já. Então, exatamente. E a gente faz uma entrevista hoje, deixa no banco de dados, daqui uma semana aquela pessoa já não está mais disponível, né? Então, assim, não é tão tranquilo. Mas dependendo da vaga, dependendo do perfil, do skill que a gente precisa, aí a gente faz. A gente tem vagas de banco, que a gente chama, né? Então, a gente abre a vaga com algum perfil mais amplo, mais macro, vamos dizer assim, e aí as pessoas se cadastram e a gente vai devagarzinho entrevistando e mantendo as pessoas no radar. De crise ali, exatamente, acaba sendo mais rápido na hora do recrutamento e seleção. Legal, muito bom. Eu queria que cada um de vocês aqui, para encerrar a nossa conversa, infelizmente, deixasse um recado ali. Se quiser até olhar para a câmera e dar o recado direto,
Para o RH que não está nessa empresa reconhecida, ainda não estão nesse lugar que vocês estão, o que você diria? Aonde mexer? Qual que é o recado ali que falou, gestor de pessoas, comece a ter esse tipo de atitude, de ação? Eu acho que a primeira coisa é olhar para as pessoas. Eu sei que parece muito clichê ou parece muito... Fala assim, mas o que é olhar para as pessoas, né? Como assim? O que eu vou olhar para as pessoas? Olhar para as pessoas de verdade, saber quem é. Quem é o Carlos que está aqui na minha frente? Né? Do que ele gosta, do que é importante para ele. Quem é a família do Carlos? Né? O que ele traz, né, de bagagem, de histórico, de vida? O que ele traz para agregar valor na Ícaro? Né? Para a empresa, na verdade, né? Então, assim, olhar para a pessoa, eu acho que isso é um diferencial enorme, muda a empresa, muda a cultura da empresa, muda a motivação das pessoas, né, para que elas queiram estar naquele ambiente em que ela se sente acolhida, em que ela se sente respeitada, em que ela se sente dentro, fazendo parte, né, e aí muda tudo, muda tudo. Até porque cada um tem um perfil, né, então conhecer aonde toca, isso que eu achei legal, você deu o exemplo, o que o Carlos pode entregar. Cada um tem um estilo e que esse aqui é mais visionário, o outro é mais aqui, o outro é mais tech, e assim vai, né? Você consegue tocar de formas diferentes, né? Exatamente. Não adianta eu querer colocar o Carlos como ser gerente de projeto se ele tem uma dificuldade de comunicação, por exemplo. Não adianta, ele não vai conseguir falar com o cliente, ele não vai conseguir falar com a equipe, ele não vai conseguir... Mas ele é muito bom na hora de programar, na hora de sentar ali e colocar a mão na massa. Cara, é isso. Põe a pessoa no lugar Vamos certo. colocar ela no lugar certo. Muito bom. O meu conselho, eu acho que complementa um pouco o conselho da Ju, assim, também, de quebrar alguns estereótipos, porque em muitas empresas as pessoas têm medo do RH, assim, então eu acho que Quando não o RH se mostrar... chama, Então, já dá um gelo na barriga, assim. Eu acho que quebrar esse estereótipo seria muito importante, né? Porque o RH não tá ali só pra... contratar profissionais, para admitir profissionais, para trazer benefícios e tudo mais. Óbvio que tem as devidas importâncias, né, esses papéis, mas eu acho que o RH estando presentes em todas as jornadas, em todo o processo de cada colaborador ali também, da experiência e vivência de cada colaborador na empresa, faz toda a diferença, porque as pessoas se sentem vistas, e quando elas são vistas, elas se sentem pertencentes, e isso é muito um reflexo ali do que uma cultura pode trazer. Então, tem um potencial muito grande que não é muito visto, infelizmente. Acho que uma boa medida que você deu aqui, né? Se você é RH, sente que quando você chama alguém, tá, essa pessoa, o que aconteceu, é um mau sinal. Sinal que você só tá chamando para conversas ruins, né? Exatamente. Ou contratação, demissão, né? Um bom sinal ali para um RH que não tá tendo uma atuação parceira como vocês têm, de olhar, de comunidade, de gerar, né? Pessoas engajadas é um bom diagnóstico ali. Uhum. Se o RH põe medo na tua empresa, acho que o RH não está atuando como deveria ou como poderia, né? Exatamente. Muito bom. Vai espantar. É, isso aí. Deixa aqui os contatos aí de vocês, da empresa, tudo que vocês quiserem divulgar, LinkedIn, sites, para que as pessoas queiram trabalhar lá, ser um icaronauta. O Instagram oficial da Ícaro, com temas mais técnicos, é @icarotech, com um H no final. E o nosso Instagram de cultura, que a gente fala um pouco mais abertamente ali sobre a nossa cultura, o dia a dia dos nossos icaronautas, o que a gente acredita. É @sejaicaronauta, é inclusive um convite ali também. E as nossas vagas, elas estão disponíveis, inclusive, no link dos nossos Instagrams. Então, se você se identificar ali com a gente, com esse bate-papo, fica à vontade para procurar a gente, que a gente vai receber você de portas abertas. Legal, você vê que a gente tem aqui um RH que é apresentador de podcast, né? Conta aí, você tem um podcast dentro da empresa, como é que é? Isso é legal, é mais uma atuação do RH ali, né? Sim, a gente já fez alguns podcasts internamente ali também, falando sobre diversos assuntos, assim, também, tanto da nossa cultura, quanto de diversidade também. A gente já trouxe temas do Dia da Consciência Negra, inclusive, foi bem bacana. Legal. E então, agora eu tava contando pra eles, né, que eu tô no papel inverso. Normalmente eu sou a entrevistadora, agora eu tô sendo a entrevistada. Mas foi muito bacana esse papo, viu, Legal Carlos? essa iniciativa, assim, ter um podcast. Algumas empresas estão começando a fazer isso, tem um podcast, um Instagram,
interno, eu sei que vocês têm um Instagram para comunicar também, né? De novo, é comunicação, né? Mais uma forma de comunicação, né? Tem uma empresa que toda a comunicação, eles montaram um estúdio de podcast, qualquer coisa que o RH vai falar, ele entra e grava como se fosse um podcast, assim. Tá é mais atrativo, né? Ele fica muito mais atrativo. Mais moderno, despojado do que uma coisa, uma comunicação seca, dura. Foge do e-mail, né? E aproxima, né, também. Pô, que legal. Aí vai te ver depois, eu vi lá, que legal. Sim, vira assunto. Muito bom ter um RH apresentador de podcast. É a primeira vez que eu tenho um RH apresentador de podcast. Já teve outros que vieram aqui e viraram podcasters também. O Jonathan da V4. Ele começou a apresentar um podcast lá. Aliás, ele tá super apresentador agora, né? O RH virou mais comercial lá do que RH. Muito bom. Que legal. Meninas, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo sucesso aí. Desde 2009, entre as melhores empresas para trabalhar, não é para qualquer um, né? Sinal que vocês estão sempre com esse olhar e querendo melhorar sempre. Que continuem assim, né? Porque o trabalho é eterno mesmo, né? Eterno, novas pessoas surgirão, novos problemas, você como psicóloga sabe melhor que eu. Nossa senhora, o desafio é que não acaba mais, né? Não acaba mais, é a área mesmo. Acho que cada vez mais as empresas estão percebendo que o que mexe ponteiro é gestão de pessoas. Eu digo que a gente está entrando na era de ouro do RH, ainda mais com o advento de inteligência artificial, porque o que é processo, cada vez mais isso vai resolver e cada vez mais as pessoas serão valorizadas, porque quem estiver ali vai ser muito mais valorizado e o gestor de pessoas vai ser o profissional da empresa, porque o resto que for processo. Agora as pessoas ali vão ser cada vez mais valorizadas. Vocês estão no lugar certo, na hora certa, no momento certo. A gente ficou muito feliz. Muito bom. E antes vocês saem aqui, ó, com um prêmiozinho aqui. Olha, que legal! Para levar para casa. Gente, olha só, muito legal. Você vê que tem o Melhores Empresas para Trabalhar e tem o podcast Melhores Cast, onde vocês também levam para casa aí mais um troféu aí para vocês. Muito obrigada, viu, Carlos? Obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. E a casa é de vocês, porque eu sei que vocês vão continuar no ranking, né? Então, nos próximos anos vocês voltam, vão renovar os desafios aí. Né, o que vocês estão fazendo e parabéns mais uma vez. Contem com a gente. Obrigada. Obrigado. E você, já se inscreveu? Se inscreve no nosso canal, não esquece, compartilha essa conversa, tenho certeza que saiu muita coisa, muita ideia para você implementar aí na tua empresa, ó, e mudar o ponteiro. O business são pessoas. Até a próxima.